Boa tarde, mulheres edificantes. Hoje é quinta-feira. Eu quero começar te pedindo para compartilhar esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de uma direção do céu que é importantíssima. Então comece encaminhando esse vídeo. Quero saber quem assistiu de segunda a quarta. Se você não assistiu, volte lá e assista, porque todo o conteúdo tá riquíssimo. E hoje, nessa semana que a gente está falando das direções do céu, no primeiro dia, nós falamos sobre o quê? O jejum. Esther utilizou o jejum para tomar uma decisão, para ir até o rei, para salvar o povo dela que estava ali prestes a morrer. Então ela, antes de tomar uma ação, ela pediu uma direção do céu, e antes dessa direção chegar, ela realmente jejuou para estar alinhada e conectada com o Senhor. No segundo dia nós falamos sobre que Deus fala ele através de sonhos. Então Nabucodonosor teve um sonho que ele iria ser tirado do reinado, ele iria realmente cair. E Daniel interpretou o sonho dele, Daniel deu a direção, mas o rei, ele não obedeceu ao Senhor. Então falei também da importância da gente obedecer a direção de Deus, porque quando Deus traz uma alerta, a gente tem que fazer o quê? No tempo certo. Porque quando a gente obedece depois do tempo, é uma desobediência. A obediência com Deus, ela é uma obediência instantânea, tá? Ontem nós falamos o que? Sobre os sinais. Então nós falamos do exemplo de Moisés. Moisés, quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, o Senhor falou com ele estava tendo assim limitações, falando problema na fala e tudo, mas o Senhor deu sinais para ele muito explícitos. Sinais como? Ele jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente, depois ele tentou fugir, o Senhor falou assim, pegue pela cauda, e aí ele foi pegar e virou uma vara novamente. Então, que sinais maravilhosos que o Senhor teve ali diretamente com Moisés sobre esse chamado dele. Então, muitas vezes o Senhor ele utiliza esses meios para nos falar, para nos orientar. Quando a gente se posiciona, diante de um jejum e o Senhor nos direciona, nos abençoa. Quando a gente precisa de uma direção e o Senhor manda através de sonhos. E também através de sinais. A gente pede sinais muito explícitos e o Senhor, ele também tá ali para nos orientar. Mas hoje eu quero falar de um reinado que aconteceu depois de Salomão. E esse rei, ele não reinou da forma que o Senhor gostaria, tá? Ele foi um rei depois de Salomão. O nome dele é Jeroboão, que eu até a pronúncia sempre que eu vou falar o nome dele, a minha pronúncia trava um pouquinho. Mas o que? Quero falar em dois contextos. O primeiro que o Senhor ele usa pessoas para nos alertar. Profetas, conselheiros, pastores, amizades. Pode ser que uma amiga sua, ela é uma boca do Senhor na sua vida. E nós temos que estar atentos a isso. Porque quando nós não estamos alinhados com o Senhor, quando nós temos idolatrias, o nosso reinado, ele quebra, A nossa vida, ela quebra. E Jeroboão é um exemplo disso. Ele realmente, ele foi levantado por Deus, a Bíblia deixa isso muito claro, ele foi levantado por Deus, se tornou rei por Deus, mas ele dividiu um povo ali e levou aquele povo à idolatria. Então todo o coração dele foi o que? Contaminado. E eu tô resumindo, tá, gente? Mas aconteceu algo muito triste na vida dele, que é o filho dele adoecer. E ele precisava o quê? De buscar a Deus naquele momento. Só que ele não buscou a Deus como uma verdade. Ele não estava alinhado ali com o Senhor naquele momento. Ele estava tão fora da presença de Deus que ele pediu a esposa para ir no lugar para perguntar ao profeta o que aconteceria com o filho que estava doente. Então vamos ler aqui para a gente entender. 1 Reis 14, verso 2 e 3 diz: Disse Jeroboão à sua mulher: Levante-te agora e disfarça-te e vai ao profeta Aías. Ele te dirá o que há de acontecer. Só que, gente, o Senhor, quando ele é alinhado com a pessoa, ele mostra as coisas para a pessoa. E ele mostrou para o profeta. Portanto, quando a esposa de Jeroboão chegou lá, o profeta já sabia tudo. E tudo que o profeta falou que aconteceria com o menino aconteceu. Que o menino, ele realmente foi levado à morte. Então, quando ela chegou em casa, o menino já estava morto.
Então, gente, o que aconteceu aqui? Jeroboão, ele vivia em idolatria, não buscava a Deus e só procurou direção na crise. Ele só buscou a direção quando estava já doente, assim, espiritualmente, quando ele estava perdido, quando ele estava perdendo o ente querido. E ele ainda, quando ele não foi com a verdade. Então, muitas vezes, você hoje tá o quê? Tá tão afastada de Deus, você precisa de uma direção de Deus. E Deus, ele utiliza, seja um amigo, um pastor, um profeta, alguém que não conhece nada da sua vida e vai te parar na rua para falar alguma coisa. Mas, às vezes, você não vai mandar alguém ir com a mentira, mas você vai com a própria mentira. O seu comando, a sua reação ali é tentar parecer quem não é. É tentar driblar o Senhor. É tentar utilizar de uma forma ilegal para acessar uma informação do Senhor. E o Senhor, ele não gosta de corações que são assim. O Senhor, Davi, ele reinou. Vamos comparar aqui o reinado aqui. Davi, ele reinou. E ele era um rei que era muito temente ao Senhor. Ele era um rei que ele errou. Davi tem vários erros, se a gente pegar na Bíblia para analisar. Quando Davi mandou Urias pra frente lá, ele sabia que ele ia morrer, que ele não tinha leque para vencer aquela guerra. Então ele sabia. Quando ele olhou para Jetseba, né, quando ele deitou com ela e teve um filho, enfim, todas as coisas. Mas Davi, ele tinha um coração voltado para o Senhor e arrependia dos seus feitos. Ele reconhecia e o coração dele era quebrantado. Então o favor do Senhor estava com Davi. O favor do Senhor também esteve com Salomão. Mas Jeroboão, ele dividiu um povo e ainda levou a uma idolatria imensa. Então isso deixa o quê? Deixa o Senhor totalmente frustrado, deixa o Senhor raivoso, irado conosco. Quando a gente tem uma vida totalmente de idolatria, de problemas, de divisões, e a gente ainda quer buscar o Senhor através da mentira. Não, às vezes eu fico parando e pensando assim, o que Deus, ele olha assim pra nós e fala assim, filho, você tá todo desalinhado, você tem que se alinhar para que certas coisas aconteçam. Então, olha, Deus, ele realmente fala através de pessoas. O profeta Aías foi levantado por Deus, a direção era legítima e a voz era de Deus. O erro não estava na voz, né? Mas estava o quê? No coração. Jeroboão, ele não estava alinhado. A vida fora com Deus, decisões erradas, idolatria, isso deixou tudo o quê? Destruído. E não se manipula o processo com Deus, gente. O tal de tentar manipular com Deus, tentar o jeitinho, tentar que não dá, não funciona. Ou você tem um quebrantamento, arrependimento e obedece a Deus, ou as coisas não funcionam, não anda, não prospera. Não tem como. E buscar direção não substitui relacionamento. Entenda uma coisa. Você buscar direção em um profeta não muda o fato que você tem que ter um relacionamento com Deus. Jeroboão, ele mandou buscar e não estava alinhado. Claro, o Senhor respondeu. Mas o Senhor queria relacionamento com ele, o Senhor estava buscando relacionamento com ele, o Senhor queria o coração dele disposto ao arrependimento. O Senhor precisava disso. Então, o que hoje aqui, sabe, que muitas vezes a gente está buscando uma resposta do Senhor, mas será que o nosso coração está alinhado do jeito que o Senhor gostaria? E o Senhor manda uma direção, manda uma resposta, coloca um profeta para falar com a gente. E aí? A gente está disposto a mudar, a obedecer? A gente está disposto a largar aquelas mentiras, aquela idolatria, tudo aquilo para viver uma vida correta com o Senhor? O que o Senhor hoje tem que sondar no nosso coração? O que você tem que despertar em si para mudar? Porque não existe mudança sem arrependimento. Então a direção que o Senhor deixa para nós aqui hoje é o quê? É realmente alinhar o nosso coração, ter relacionamento com Ele e ouvir as direções que Ele manda através de outras pessoas. Só que nem sempre as direções que Ele vai mandar através de outras pessoas são macias. Muitas vezes são para realmente o nosso coração ter ali uma dor para que você volte para os caminhos do Senhor, tá? E além desse é o conteúdo de hoje.
Eu espero que você mande para alguém, que você mande para alguma mulher que esteja precisando de ouvir isso, porque alinhar o nosso coração é tudo que o Senhor quer. Uma intimidade com Ele é tudo que o Senhor quer, tá bom? E vamos formar esse exército de mulheres, tá? E até amanhã, sexta-feira, eu te espero às 17h57, tá bom? Grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você seja muito próspera e feliz e até amanhã.